Louvado seja o nosso Deus, que é digno de toda a glória. O salmista, no Salmo 100, declara assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e é de geração a sua fidelidade. Aleluia! O salmista declara e nos sugere para que possamos ter um coração grato a Ele, para que possamos entrar com o coração rendido a Ele, com hinos e cânticos espirituais, que possamos nos entregar e nos render verdadeiramente àquele que pode cumprir e fazer realizar as nossas promessas. Ele que falou, Ele é digno de toda a glória e honra para cumprir aquilo que Ele diz, porque Ele é fiel e justo. Aleluia, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Deus. Nós viemos aqui porque nós sabemos, Pai, que em Ti nós encontramos vida, que em Ti, Senhor, nós temos força, Pai, que em Ti há o nosso alvo de adoração, Pai. Somente em Ti, Espírito Santo, eu te peço, nos impulsiona a adorar o Cristo, o Filho de Deus. Nos leva, Senhor Deus, a ter mais da presença do Senhor, Pai, através do Espírito em que nós habita. Eu te peço, Espírito Santo, flua sobre esse lugar com uma fonte que vem de Ti, gerando vida em abundância, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, traz em segurança as pessoas que estão chegando, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, com a Tua mão poderosa, estendendo o Teu olhar de amor, fortalecendo a cada vida na fé do Filho de Deus, Pai. Eu te peço, Senhor, que possamos entoar louvores a Ti e que o Senhor receba a nossa adoração como incenso agradável às Suas narinas, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser
achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Igreja, canta comigo. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Nosso Senhor, Ele pagou um alto preço por cada um de nós que não éramos merecedores. Então Ele é o mais belo. Ele é o mais belo. Ele é o mais belo. Ele tem que ser o mais belo, é o mais amado. Nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso ser, porque Ele é digno. Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia. Aleluia, Jesus.
os meus olhos viram a salvação. A luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. E essa é minha promessa. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. E essa é minha promessa. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. E essa é
Aquele que é santo está neste lugar. Eu quero desafiar você, irmão, a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração e declarar isso mais uma vez, com toda a força do teu ser, com todo o seu entendimento, porque Ele já se faz presente aqui neste lugar, meu irmão. Oh, Jesus, não descansaremos até o Senhor vir buscar a tua igreja, até o Senhor vir buscar a tua igreja. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida só pra ti, só pra ti. Nunca será por ti, não será segredo. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós não cansamos de dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós te adoramos, o quanto nos ansiamos pela tua presença, mais da tua presença, Deus, mais da tua presença, Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Rendemos tudo a Ti, Pai. Rendemos tudo a Ti, Senhor Deus. Aleluia, Pai. Glórias ao Teu nome, ó Rei da Glória. Engrandecemos a Ti, Senhor. Tu és adorado nesse lugar. Digno Tu és, Senhor. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. O pastor me deu uma missão hoje. É, pastor? Glória a Deus. Você pode tomar seu assento. Chegou uma parte muito importante do culto, que é dízimos e ofertas. Eu queria que você, que trouxe sua Bíblia, você abrisse juntamente comigo no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33.
Diz assim a palavra de Deus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Uma passagem muito conhecida, né? E até falei para o pastor, pastor, eu não sou acostumado a falar assim no microfone, né? Para mim é fácil eu estar com o violão aqui e ministrar uma canção, mas falar algo da Bíblia assim eu não tenho muito esse costume, né? Mas eu queria deixar 3 pontos aqui para a igreja que pudesse entender o quão importante é estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Quando eu devolvo o meu dízimo e eu entrego a minha oferta para Deus, eu estou primeiramente me abençoando. Quero que a igreja entenda isso. Eu estou me abençoando. Estou reconhecendo as bênçãos de Deus são presentes para a minha vida. E que a prosperidade espiritual e material, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser falada. Quando eu devolvo meu dízimo e minha oferta na casa do Senhor, eu tenho que entender que eu estou abençoando a casa de Deus. Tenho que entender que eu estou abençoando pessoas, porque Deus ele não precisa do meu dinheiro nem do teu. Mas a igreja, ela sim, ela precisa. Ela tem gastos, ela tem que pagar a luz, tem que pagar aluguel, tem que pagar água. Então, quando eu dizimo, quando eu oferto, eu entendo que eu estou abençoando o local, estou abençoando pessoas que vão entrar aqui, vão precisar de uma cura, de uma palavra, de uma libertação, e eu estou abençoando a casa de Deus. Quando eu devolvo meu dízimo e minha oferta, eu me conecto mais com Deus, me conecto mais com o Senhor. Eu entendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele me fez para um propósito, Ele te fez para um propósito. E quando nós entendemos isso, e nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos muito mais do que abençoados. No livro de Malaquias, é um livro bem conhecido e bem mencionado dentro da igreja. Ele diz que tragam os dízimos todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E essa outra parte desse versículo me chama muita atenção. E ele diz assim: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Deus ele está dizendo para ti nessa noite: me coloque à prova, para você ver se eu não vou abençoar a tua vida. E é interessante, quando falar de dízimos e oferta, eu me lembro de uma vez que eu e minha esposa, a gente tinha acabado de morar junto, e a gente estava passando por um momento bem difícil em nossa casa. E aí, não sei quantos aqui cozinham, gostam de cozinhar, a igreja inteira gosta de cozinhar? Gosta ou não? Se manifesta aí, irmão. Não me deixa sozinho nessa, por favor. E o Alex levantou as 2 mãos lá, porque o homem gosta de cozinhar. E eu me lembro que quem já passou por isso também se manifesta. Quando o gás começa a ficar vermelhinho, e você chacoalha e já não tem mais nada. E aí, eu me lembro que o nosso gás estava por um fio, né? Eu chacoalhava e já não escutava mais nada dentro do gás. E aí eu fui para a igreja, eu estava com R$50 que era para comprar o gás naquela semana, que eu estava preparado já. E eu com R$50 no bolso, fui para a igreja, e Deus ele falou para mim, foi nítido a voz de Deus no meu ouvido aquele dia. Deus ele falou para mim: entrega o que você tem. E eu só tinha aqueles R$50 para comprar o gás na semana. Deus falou: entrega o que você tem. E eu, como não sou bobo nem nada, eu obedeci a voz de Deus. E era março de 2015. Eu entreguei aquele dinheiro que eu tinha no bolso. E talvez você pode não acreditar, mas eu estou aqui para fortalecer a tua fé,
para fazer com que você entenda os propósitos de Deus, fazer com que você entenda, quando a gente faz a vontade de Deus, os milagres acontecem em nossa vida. Amém? E eu voltei para casa, não triste, mas confiando, porque eu falei, Deus, é o único que eu tenho, eu estou te entregando, e eu creio que a provisão vai chegar na minha casa. E naquele momento, eu fiz prova com Deus. E eu cheguei em casa, eu não fui chacoalhar o gás, mas eu fui ligar o fogão. Eu liguei, a chama estava amarelinha, coisa linda de ver. E aí, durante um ano, Deus me sustentou com aquele gás. Eu não precisei desembolsar mais nenhum centavo para comprar gás durante um ano, porque Deus ele foi fiel na minha vida, assim como eu fui fiel no propósito. Atrás do banco, meu irmão, tu vai ver que tem um envelope para dízimo, outro para oferta. E eu não quero te desafiar com valores, porque o valor é aquilo que Deus colocar no teu coração. O valor é aquilo que Deus tocar na tua vida. Eu quero te desafiar a entregar o seu melhor para Deus nessa noite. Pega esse envelope e faça a prova com Deus nessa noite, assim como Ele fez na minha vida. E até hoje Ele vem me sustentando, não vem faltando nada. E eu já ouvi muitos testemunhos aqui, como do pastor Orlando, como da esposa do irmão Alex, que já testemunhou aqui também, de que não tem faltado nada, e Deus tem sempre sido fiel. Eu creio que na sua vida não vai ser diferente, meu irmão. Amém? Amém. Então pegue o seu envelope agora, fique de pé neste momento. E quero lançar um desafio aqui também. Você que não trouxe nada, pega o envelope da mesma forma. Pega o envelope da mesma forma. Você que não trouxe uma oferta, pega o envelope, eu vou orar. E eu creio que Deus ele vai prover na sua vida. Eu creio que no próximo culto, tu vai ter algo para depositar na casa do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia em tua casa, mais um dia em tua presença. Deus, eu creio que os seus filhos, ó Pai, eles têm obedecido a tua voz, eles têm feito prova com o Senhor, e eles têm lançado, Pai, a semente em terra boa. Espírito Santo, venha prover na vida deles agora, meu Deus. Pai amado, eu não sei o que tua igreja está passando, mas eu sei que através desse propósito, Pai, de entregar o dízimo e a oferta, eu sei que eles serão abençoados. Porque o Senhor é fiel naquilo que o Senhor cumpre, Pai. Eu sei que eles serão muito mais do que abençoados, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha repreender, Pai, todo devorador, todo migrador, cortador. Pai amado, tudo que venha tirar a bênção dos seus filhos, agora neste momento eu coloco por terra, Pai. E eu declaro a bênção sobre a sua igreja, meu Deus. Nessa noite, Deus, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. E que este culto, Pai, venha falar ainda mais aos nossos corações. Senhor, meu Deus, assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, deposita aqui na frente. Tem o gasofilácio. Pode vir até aqui à frente, depositar. Aleluia, Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo. Lá em João, capítulo 21, verso de número 15. Nós vamos ler a partir do verso de número 15 ao verso de número 21.
25, perdão. João 21, 15 ao 25. Semana passada, domingo que passou, nós falamos sobre, dentro do mesmo capítulo, Jesus encontrando os discípulos na praia, preparando ali um banquete para eles. Jesus falando sobre o milagre, lançando a rede para o outro lado. Nós falamos sobre isso. E nós, nessa noite, queremos continuar o texto, falando sobre um outro assunto, dentro do mesmo contexto, sobre a conversa de Jesus com Pedro. Nós vamos falar sobre isso hoje. A conversa de Jesus com o Pedro. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Você achou? Glória a Deus. João 21. João 21, 15 ao 25. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Versículo 19. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Semana passada falamos sobre esse evento, Jesus encontrando Pedro, encontrando os discípulos, como eu já disse, alimentando eles, e após a refeição, após o versículo de número 14, vem o texto que nós lemos, e Jesus ele vai agora conversar especificamente com Pedro.
Jesus foi naquele lugar para falar com o Pedro. O Pedro era aquele discípulo que arrancou da espada para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, mas ele não sacou da espada para cortar a orelha do sumo sacerdote. Ele sacou da espada para matar o servo do sumo sacerdote. Mas ele errou e cortou apenas a orelha. Pedro era aquele camarada que disse para Jesus que eu jamais vou te deixar, jamais eu vou te abandonar, eu vou para a cruz contigo. Pedro foi aquele homem que repreendeu Jesus quando Jesus disse que precisava ir para Jerusalém, porque ele tinha que morrer. Pedro disse: Senhor, tenha pena de ti, não faça isso, não vá para lá. Jesus teve que repreender a Pedro. Pedro, ele era o 8 ou 80. O Pedro não tinha um equilíbrio. Ou ele era muito exaltado, ele era para baixo. Ele era aquele homem que estava extremamente pronto para tudo, ou como mostrou na crucificação, ou estava pronto para abandonar tudo. Então Pedro foi aquele irmão, aquele discípulo que se torna um apóstolo, que ele segue Jesus, mas ele tem as suas ressalvas naquele momento de luta, de tribulação, e Pedro vai passar por muitas situações difíceis. E agora Jesus morreu após ele ter negado Jesus. Ele está lá no pátio se aquecendo por causa do frio, e uma mulher reconhece ele como discípulo de Jesus, e a Bíblia diz que ele nega ser discípulo de Jesus, ele nega conhecer Jesus, e ele ainda blasfema contra Jesus, contra Jesus. E Jesus morreu. E Pedro se sente culpado. Pedro se sente entristecido, acha que Jesus não vai perdoar ele, acha que Jesus o abandonou. E como disse na última mensagem, ele vai pescar. E Jesus vai atrás dele. Jesus vai encontrar Pedro, Jesus vai falar com Pedro. Jesus vai resgatar Pedro. Jesus vai à procura de Pedro. E a mensagem, o tema da mensagem essa noite é: há um lugar. Há um lugar. Há um lugar para Pedro, há um lugar para o João, há um lugar para o Tomé, há um lugar para o Filipe, há um lugar para o Bartolomeu, há um lugar para todos os discípulos. Haveria um lugar até para o Judas, mas ele não quis. Há um lugar para mim e para você, um lugar preparado pelo Senhor, um lugar que, se nós aceitarmos o estender da mão de Jesus, nós vamos ocupar esse lugar. E Jesus foi lá conversar com Pedro, porque Jesus tinha preparado um lugar para Pedro. Ele foi lá, ele oferece para Pedro desta de comunhão, ele oferece uma ceia para sentar com Pedro e para ter uma conversa com Pedro, não para condená-lo, não para rejeitá-lo, mas para recebê-lo de volta. Jesus nunca o havia deixado, Jesus nunca o havia abandonado, mas ele havia abandonado Jesus, ele havia rejeitado Jesus. Eu quero dizer a todos que estamos aqui nessa noite, que Jesus nunca nos abandonou, Jesus nunca nos deixou, Jesus nunca deixou-nos para trás. Nós, talvez, em algum momento da nossa vida, podemos ter deixado Jesus, como Pedro deixou Jesus, mas ele nunca nos deixou, ele nunca nos abandonou. Haja visto que ele diz em João 16 que ele enviaria o outro Consolador, aquele que viria para lembrar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E ele nunca nos deixaria sozinho, ele nunca nos deixaria desamparado, porque ele seria o nosso Consolador, o amigo bem presente na hora da angústia, aquele que está conosco em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as horas, nas horas boas, nas horas difíceis, naquelas horas que a gente se sente bem, mas também naquelas que a gente não se sente tão bem, naqueles momentos que nós estamos falando coisas boas, mas também naqueles momentos que nós estamos entristecidos, e por conta da situação muitas vezes murmuramos, até blasfemamos.
ele está lá. E esse Jesus foi à procura, foi buscar, foi ao encontro desse homem chamado Jesus. Amém? E ele queria reatar o relacionamento de Pedro com ele. Não o dele com o Pedro, porque ele nunca havia deixado Pedro, mas Pedro o havia deixado. E ele foi lá. Às vezes nós temos algum problema com algum irmão, e a primeira fala que vem à nossa mente, ao nosso coração, foi ele que falhou comigo. Não fui eu que falhei com ele. Então ele que me procure se ele quiser. Jesus não falhou com Pedro, sim ou não? Falhou com Pedro? Sim ou não? Não. Mas Jesus foi à procura do Pedro. Jesus foi buscar Pedro. Jesus poderia ter dito, se Pedro quiser, ele vem me procurar. Mas ele foi lá. Porque a Bíblia diz que o maior vai servir o menor. Amém? Amém? Então Jesus pergunta, Jesus faz a pergunta que mudou a vida de Pedro. Pedro, você me ama? Essa pergunta mudou o curso da história, da vida de Pedro. Jesus, após ter ceado com eles, pergunta, Pedro, quero ter uma conversa contigo. Sim, Jesus. Pedro, você me ama? Queridos, existem vários tipos de amor e várias formas de amar alguém. Amém? Ou alguma coisa. De amar alguém ou alguma outra coisa. Existem várias maneiras de a gente fazer isso. Mas a pergunta que Jesus fez para Pedro era proposital e direcional. Era direcionada para ele. Tinha um propósito e a pergunta tinha uma direção. Jesus nunca jogou conversa fora. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente acha no primeiro momento, vou dar um exemplo aqui, a genealogia. Isso aqui não precisava estar na Bíblia. Lemos os livros de crônicas, histórias longas e parece que aos nossos olhos não são tão atraentes. Mas tudo que está na palavra de Deus e tudo que Jesus disse, tudo que Deus diz, tem um propósito. E a pergunta que Jesus faz para Pedro, ela é proposital. A pergunta que Jesus faz para Pedro, ela tinha uma direção exata, ela tinha um alvo exato, ela era proposital, porque Jesus queria tratar o coração de Pedro em relação a tudo que ele acabara de viver. Pedro está voltando para a velha vida. Pedro está largando o ministério. Pedro está voltando a fazer o que ele fazia no primeiro momento, antes de Jesus chamá-lo para ser um pescador de homens, porque antes ele era um pescador de peixe, e agora Pedro está voltando à velha vida, e Jesus vai se encontrar com ele, porque Jesus precisa tratar isso no coração de Pedro. E Jesus pergunta a Pedro, você me ama? Então essa pergunta, ela era proposital, ela era direcionada diretamente a Pedro. Ela era direcionada porque Jesus quer preparar Pedro para um desafio maior. Ela é direcionada a Pedro porque Jesus quer preparar Pedro para viver um outro nível, viver num outro lugar, viver um novo tempo na vida dele. Enquanto que Pedro achava que tudo tinha terminado. Enquanto que Pedro achava que tudo tinha acabado, o ministério terminou, a aventura passou e agora eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer de melhor, porque eu preciso continuar a minha vida. Jesus não havia esquecido de Pedro. Jesus não havia cessado o chamado. Jesus não havia esquecido o que havia prometido para eles. Então Jesus vai lá na praia tratar com Pedro e diz, Pedro, você me ama?
certamente a gente perguntaria assim: você está disposto a continuar? Talvez se eu fosse Jesus eu perguntaria: o Júnior, você está disposto a continuar o ministério? Eu vim aqui para a gente acertar, porque eu preciso ir viajar e preciso saber se você quer ou não. Mas Jesus não pergunta isso para Pedro. Jesus pergunta: você me ama? E isso mexe com Pedro. Isso mexe com o coração do Pedro. Isso mexe com o brilho do Pedro. Ele diz: tu me ama? Aleluia! Então, se nós nos aprofundarmos, um pouquinho mais, nós vamos conhecer que existem alguns tipos de amor. Nós vamos perceber que Jesus faz essa pergunta porque Jesus quer conhecer o coração do Pedro e ele quer definir para Pedro o que é na verdade amar a Deus, amar a Jesus, amar a Ele. E ele pergunta: Pedro, você me ama? Existem alguns tipos de amor, como eu disse. E o amor, um deles é o amor filial. O amor filial é o amor da amizade. É o amor fraternal. É o amor entre irmãos, amigos. É o amor filial. Existe o amor storge, que é o amor conjugal, familiar, entre o esposo, a esposa, entre o cônjuge, entre os filhos, dos filhos para os pais. O amor storge. Existe o amor eros. No grego, é o amor erótico, o amor sensual. Tanto é que na mitologia grega existe o Deus Eros. Sim ou não? É o amor entre um homem e uma mulher. É um amor de paixão, de desejo sexual. O amor eros. E o último e o mais importante deles, assim eu vou dizer, e é uma grande verdade, é o amor ágape. O amor do tipo de Deus. O amor que ele não busca os seus próprios interesses. É o amor que tem a origem em Deus. Ele nasceu no coração de Deus. Ele é o amor de 1 Coríntios capítulo 13. Ele é o amor que motivou Jesus, porque Jesus é esse amor, se assim eu posso usar o termo, motivou, né? A morrer na cruz. É o amor ágape. O amor de Deus. E, queridos, quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, Pedro diz assim: é claro que eu te amo. Então Pedro não responde com o amor ágape. Jesus disse: Pedro, tu me ágape? E Pedro diz assim: Senhor, eu te filial. Ele está dizendo: o meu amor é um amor de irmão por você. É um amor de amigo por você. É um amor de amizade, de companheiro, de andar junto. Tu era o meu mestre, eu te amo. Mas Jesus está perguntando se ele tem o verdadeiro amor. E ele pergunta de novo: Jesus, Pedro, tu me ágape? E ele fala: eu filho. E aí Jesus pergunta de novo. Parece que nas primeiras duas, Pedro não entende bem o que Jesus está querendo fazer. Pedro não está compreendendo o que Jesus está perguntando na verdade. Pedro não está compreendendo aonde Jesus quer chegar.
Porque Pedro está preso nas lembranças do passado. Pedro está preso naquilo que ele fez. Pedro ainda está preso naquilo que ele praticou. Ele está envergonhado. E ele dizia: Jesus, eu te filho, eu te amo como meu amigo. Tu és o cara, tu és o meu brother, como diz o Ney. Mas Jesus não está perguntando isso. E quando o Espírito Santo colocou isso no meu coração, a pergunta que veio é: filho, tu me ágape? Deixa eu entrar aqui num lugar perigoso, mas edificante. Qual é a motivação do nosso amor por Deus? Qual é a motivação das pessoas em amar a Deus? Qual é a motivação das pessoas de estar na presença, de andar, de buscar conhecer a Deus, de se aproximar um pouco mais, de buscar um relacionamento com Deus? Qual é a motivação disso? Aleluia. É uma pergunta que nós precisamos pensar. É uma pergunta que a gente precisa levar em consideração. Sim ou não? Aleluia. Porque o amor que Pedro tinha por Jesus, o sentimento que o Pedro tinha por Jesus, não sustentou ele na hora mais difícil. Não sustentou ele naquela hora de opressão, de tomar uma decisão, que foi aquelas horas que ele tinha que sustentar sua fé. O sentimento, o amor, filial de Pedro, de amigo, de irmão, de companheiro, não sustentou a fé de Pedro. Não sustentou Pedro naquele momento. Não fez com que Pedro não negasse, não fez com que Pedro abandonasse a Jesus, não aparecesse diante da cruz, fugisse diante dos olhos de Jesus. O amor que Pedro tinha por Jesus não conseguiu dar a ele a coragem necessária para que ele estivesse diante da cruz, olhando Jesus morrer. Não sustentou Pedro. Não fez com que Pedro permanecesse firme. Porque nas horas mais difíceis da nossa vida, vai ser o momento que a nossa fé vai ser provada, o nosso amor vai ser provado, a nossa constância vai ser olhada por Jesus mais de perto. E Jesus olhou para Pedro e Pedro não estava lá. O galo cantou e o Pedro não estava lá, porque o medo foi maior, o desespero foi maior, a vergonha foi maior. Então nós precisamos, nós seres humanos, servos de Deus, aqueles que querem buscar a presença, ter comunhão e intimidade com Deus, nós precisamos provar esse amor. Nós precisamos trazer à nossa memória, trazer ao nosso coração, a nível de nós mesmos provar esse sentimento, se é um sentimento apenas de amizade, de gratidão, ou é um sentimento de entrega total e verdadeira. Imagine você, que você está lá na praia tomando banho, e daqui a pouco você começa a se afogar. Você começa a se afogar. E aí, tem um surfista lá,
Ele vai até você e dá a prancha dele para você, você se agarra na prancha dele, ele te leva para a praia, você tomou um pouco de água, você está quase se apagando já, e ele chegou na hora certa, e aí você é salvo. Então ele chega para você e fala assim: então, você ia morrer. Claro, eu ia morrer, eu sou grato, muito grato. Você salvou a minha vida, porque agora eu estaria morto se não fosse você. Então, você deve a sua vida para mim, eu sou o dono dela. Sim, então agora tudo que é seu vai passar para mim. O que você iria dizer para ele? Ei, peraí, não tem muita coisa, mas o pouco que eu tenho a gente tem que conversar, né? Mas se eu sou o teu dono agora, eu salvei a tua vida, porque quando você aceita Jesus, Jesus passa a ser o teu dono. Jesus passa a mandar em você, Ele é teu Senhor. Sim ou não? Então ser salvador também, por ele ser salvador, ele também vai se tornar dono, Senhor. E Jesus quer se tornar Senhor de Pedro. Jesus quer se tornar dono da vida do Pedro. E Jesus vai provar o Pedro. Jesus vai perguntar: você me ama, Pedro? Você ágape-me? Você me ágape? E quando Pedro faz essa pergunta, quando Jesus faz essa pergunta a terceira vez, a Bíblia diz que o Pedro esmurece. Porque tudo aquilo que tinha passado pela vida dele, tudo aquilo que ele tinha passado, ele começa a lembrar, passa um filme diante dele, ele negando Jesus, ele se escondendo, ele negando lá no pretório, ele negando lá diante da cruz, ele fazendo aquilo que Jesus disse para ele não fazer, Jesus dizendo que o galo ia cantar e ele ia negar, ele disse: nunca eu vou te negar. Aquilo passa um filme diante dele e ele se emudece. Agora ele está pronto, agora está no momento, agora está na hora certa, agora chegou o dia da restauração, o momento exato, os cronômetros do relógio vão parar aqui, porque é aqui que Jesus vai curar o Pedro. Pedro, tu me ama? Ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, tu sabes tudo. Ele não responde mais filho. Ele diz assim: tu sabes tudo. Ou seja, ele está dando vazão, ele está dando espaço, ele está dando abertura, ele está dando lugar para que o amor ágape de Deus possa se tornar uma verdade na vida dele. A parte mais difícil para ser transformada na nossa vida, como filhos de Deus, como servos do Senhor, é a nossa mente. É nós deixarmos aquelas ideias, aqueles paradigmas, aqueles sofismas, deixar que Jesus transforme tudo isso, deixar que Jesus mude isso, deixar que isso seja retirado de nós e que nós possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. É a parte mais nevrálgica da conversão. É a mais difícil. E o momento é apropriado agora, porque Pedro emudece, ele fala assim: Senhor, tu sabes tudo. O que eu vou dizer diante de ti? Porque quando eu disse que eu não ia te negar, o Senhor disse que eu ia negar, e eu neguei. Quando eu tentei dizer para o Senhor não ir para a cruz, o Senhor me repreendeu, porque eu estava sendo usado por Satanás. Eu errei de novo. O que eu vou dizer, Senhor, para ti? Eu não sei nada. Eu nem sei o que eu sei. Eu nem sei se sei. Eu não sei nada. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Eu não sei nem porque eu voltei a pescar.
mas eu voltei. Então, Senhor, não tem nada para te dizer. O Senhor sabe tudo. E eu acredito que nós precisamos dizer isso para Deus. Tem horas na nossa vida que a gente precisa olhar para nós, olhar para trás, olhar para as vezes que a gente deixou um pouco a desejar com Deus e dizer: Senhor, eu não sei muita coisa não. Olhar para os nossos resultados, que muitas das vezes a gente busca tê-los positivamente e a gente não tem conseguido muitas das vezes. Precisamos dizer para Deus: Senhor, me ajuda aqui, porque eu não sei fazer não. Eu não sei o jeito certo não. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa reconhecer. Na verdade, a gente precisa reconhecer todos os dias. Mas o reconhecer não fica apenas com as palavras. O reconhecer fica com as atitudes nos dias difíceis. Não sei se você está me entendendo. Então o amor filial era um amor de amizade fraternal que o Pedro tinha por Jesus. E o amor da amizade fraternal vai até onde os meus interesses acabam. Sim ou não? Vai até onde aquilo que me importa não faz mais sentido. Esse amor vai até onde talvez algumas coisas estão em jogo. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas, então eu prefiro abrir mão desse amor. Eu prefiro abrir mão desse relacionamento do que abrir mão de algumas coisas que eu tenho. Então esse amor, ele vai me levar até onde é conveniente para mim. Esse amor, ele vai me levar até onde é interessante para mim. Mas vai chegar um ponto que eu preciso escolher. E é aí que muitos de nós, muitas pessoas, voltam atrás. E qual é esse amor que eu tenho por Jesus? Será que ele tem um ponto de chegada e de partida e chegada? Será que o amor que eu tenho por Jesus é um amor que me leva até onde algumas coisas estão em jogo na minha vida? Será que o amor que eu sinto e eu tenho por Jesus, ele tem um limite? Até o momento que eu preciso abrir mão de algumas coisas, será que ele vai até ali apenas? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, qual é o tipo de amor que eu tenho por Cristo? Pergunta aí para o teu irmão que está do teu lado. Pergunta assim: qual é o tipo de amor que você tem por Cristo, irmão? Eu não estou ouvindo ninguém falar. Eu vou perguntar até você falar. Você perguntou para ele? Pergunta de novo então, quero ouvir. Aleluia? O que ele te respondeu para você? Nada? Aleluia. Não te respondeu nada. É porque ele está pensando aí. O irmão está pensando. Então depois da terceira vez, ou na terceira vez que Jesus vai fazer a pergunta, o Pedro tem uma resposta diferente. Ele se cala. E Jesus continua a fala, continua a narrativa, dizendo: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Eu fico pensando hoje, irmão, na religião, na dinâmica da religião, como seria o tratamento de Jesus com Pedro. Eu vou te deixar 3 meses no banco. Pedro, você vai ficar 3 meses de disciplina.
Depois de 3 meses eu coloco você novamente nos trabalhos do ministério. Você vai ficar sentado, Pedro, 3 meses. E aí depois você volta. Tá bom para você assim? Irmão, geladeira não melhora ninguém. Sabia disso? Geladeira não melhora ninguém. Jesus olhou para Pedro e disse assim: então apacenta as minhas ovelhas. O cara que tinha traído, que tinha esquecido, que tinha fugido, que tinha desobedecido, ele é convidado por Jesus, ele é colocado numa posição privilegiada, porém de muita responsabilidade, para agora apacentar as ovelhas de Cristo. Eu não sei se eu colocaria ele. Você colocaria? Pastor Orlando? Eu escolhi o João. O João é o cara que colocou a cabeça no peito de Jesus, estava diante da cruz, e Jesus confia o cuidado da mãe dele a João. Mas ele coloca o Pedro, o homem que o negou, o homem que o abandonou. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele só poderia apacentar o rebanho de Cristo depois de entender, receber e aceitar o amor de Jesus. Jesus naquele momento está fazendo com que Pedro entenda, receba e aceite o amor de Jesus. Ele está entendendo que Jesus, ele não é como os outros, ele não é como os outros mestres, ele não é como eles. Então ele está entendendo a dinâmica do amor de Jesus. Eu não te amo porque você tem alguma coisa para me dar. Você não tem nada para me dar, Pedro. Ou Pedro tinha alguma coisa para dar para Jesus? Nada. Só decepção. Só frustração. Só dúvida, medo, falta de fé. Falta de palavra, de hombridade. Pedro não tinha nada para dar para Jesus. Então a Pedro está entendendo que Jesus não foi procurar ele, porque Jesus precisa dele. Jesus não precisa de mim. Se eu não pregar aqui, outro prega. Hã? Se eu não fizer a obra de Deus, outro vai fazer a obra de Deus. Quem vai deixar de ganhar não é Jesus, sou eu. Sim ou não? Quem está perdendo sou eu. Jesus não vai perder, ele nunca perdeu. Então Jesus está fazendo com que Pedro entenda que Jesus não precisa dele. Aleluia! Ele está compreendendo o amor de Deus, ele está compreendendo a grandeza do amor de Jesus, ele está compreendendo aquilo que Jesus sentia por ele na verdade. E agora o próximo passo, ele vai receber esse amor. Como que ele pode me colocar nesse lugar, fazendo o que eu fiz por ele, fiz a ele? Pedro certamente pensa: como Jesus pode me colocar nesse lugar, que ele está me colocando, fazendo o que eu fiz a ele? Quantas das vezes, irmãos, eu e você, negamos a fé, deixamos Jesus para trás. Assim como Pedro deixou Jesus e foi embora, e agora está tentando viver a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, fazendo a vontade dele. Ele voltou a pescar. Mas agora o Pedro está recebendo esse amor. E o próximo passo é o Pedro aceitar. Aceitar sem dar nada em troca. Aceitar sem merecer. Aceitar sem ser digno. Aceitar sem fazer nenhum esforço para receber aquilo.
não precisou cortar a orelha de ninguém, não precisou brigar com ninguém, não precisou proteger Jesus, não precisou fazer nada, pelo contrário, ele está numa posição 100% desfavorável. Ele havia abandonado e voltado para trás, e Jesus foi atrás dele. Então ele tem a consciência que ele não tem nada para oferecer. E agora ele está aceitando o amor de Jesus, quando ele diz assim: Senhor, tu sabes tudo, e ele emudece na presença de Jesus. Porque, afinal de contas, eu preciso pagar por aquilo que Jesus me dá. Afinal de contas, eu fui ensinado que sempre que eu recebo um milagre, eu preciso pagar com o meu comportamento, com a minha penitência, com aquilo que eu vou fazer posteriormente ao milagre. Eu preciso pagar. Eu aprendi desde criança, pastor, que tudo que eu recebo de Deus, eu preciso pagar alguma coisa em troca. Eu fui ensinado pelo sacerdote que se eu rezasse tantas orações, eu seria perdoado. Eu fui ensinado pela igreja que eu vim, que se eu desse esmola, eu seria absolvido. Jesus não está pedindo esmola para Pedro. Jesus não está pedindo nada para Pedro. Jesus está fazendo uma pergunta. E a resposta de Pedro é uma resposta negativa. Jesus, eu só te amo como meu amigo. Até onde o meu interesse foi. Acabou, deu. Eu voltei a fazer o que eu tinha para fazer. PT, saudações. E Jesus disse para ele: escuta aqui, cara. Eu te amo. Aleluia! E agora o Pedro aceitou o amor de Jesus. Quando ele reconhece a sua fraqueza, ele vai aceitar o amor de Jesus. Então, nós falamos sobre esses três lugares. Esses três lugares: entender, receber e aceitar. Jesus levou Pedro nesse entendimento, levou Pedro a compreender essa dinâmica. E entender o quê? O que nós precisamos entender? O que eu e você precisa entender? Nós precisamos entender esse amor. Mas com a nossa mente, nós não vamos compreender jamais. Com a mente humana nós não vamos compreender jamais. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos revele esse amor. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos revele, para que a gente possa compreender pela ótica de Cristo, pela mente de Cristo, esse grande amor. E quando eu compreendo pela mente de Jesus, pela ótica do Espírito, esse amor de Deus, eu consigo aceitá-lo, eu consigo recebê-lo, eu consigo vivê-lo, sem querer dar nada em troca. Aleluia! Eu preciso receber esse amor de Deus. Amém? E esse receber, muitas das vezes para nós é desconhecido. Receber o que eu não conheço, receber o que eu não entendo. Será que é bom? Será que não é bom? Será que vale a pena ou será que não vale a pena? Será que vale a pena abrir mão de tudo que eu tenho, que eu conheço, que eu vivo, que eu faço, por esse amor? Porque quem não tem nada, é muito fácil receber alguma coisa, sim ou não? Não é verdade? Mas na verdade nós não temos
Mas a nossa mente prega mentiras para nós todos os dias. Tem um hino que diz assim: perdendo tudo por amor a Cristo. Perdendo tudo por amor a Cristo. Às vezes a gente acha que a gente está perdendo alguma coisa, mas nada é maior do que o amor de Deus. Nada é superior a esse amor. Mas o cantor está dizendo que eu estou perdendo a minha vida, eu estou deixando de viver essa vida aqui. Eu estou deixando de viver os prazeres dessa vida para viver o amor de Cristo. Sim, olhando dessa forma eu estou perdendo, sim. Eu estou gastando a minha vida, sim. Eu estou deixando de viver os desejos e os prazeres da carne, sim. Para viver o desejo de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus. Aleluia! E eu preciso aceitar. Aleluia! Eu preciso aceitar sem dar nada em troca. Como, pastor? Ele não estava acostumado, eu não estou acostumado, você não está acostumado a receber as coisas sem ter na mente, preciso pagar. Preciso pagar por isso. Às vezes a gente fica até constrangido, o irmão dá alguma coisa, oferta na vida da gente, a gente fica constrangido. Alguém faz alguma coisa, e vem alguma coisa por aí. Vai pedir alguma coisa em troca. Por que o irmão está fazendo isso? Porque nós fomos criados assim. Posso dar um exemplo para você? E a gente cria os nossos filhos assim. O sistema nos ensinou assim. Vamos lá. Filho, se você passar de ano, no final do ano, pode dar uma bicicleta para você. Hã? Se você passar de ano, o pai vai dar uma viagem para você. Não é assim? Se você for obediente, você vai dormir na casa do seu amigo no final de semana. Se você estudar para a prova, o pai vai te dar uma mesada melhor. A gente cria os nossos filhos assim. A gente encaminha eles dessa forma. Você sabia que eu nunca dei presente para minha filha no dia de Natal? Sempre dava antes ou depois. Ela entender que Natal não é presente. E você perguntar para ela, ela entende isso desde... Natal tem um significado maior do que isso. Eu sempre ensinei minha filha assim. Eu não estou te dando para te ganhar. Eu não estou fazendo isso porque você me deu algo em troca. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Não tem a ver com porque você é uma boa filha, tem a ver comigo. O meu posicionamento, quem eu sou. Deus não me ama por causa de mim, Deus me ama por causa dele. Ele não pode negar o seu amor, ele não pode deixar de me amar, porque a essência dele é o amor. Quem ganha com isso sou eu, quando eu sou obediente. Mas ele nunca vai me deixar, nunca vai deixar de me amar. Se eu for desobediente, ele vai continuar me amando, mas eu vou viver longe dele, porque o pecado vai me separar dele. Se eu não entender o amor, se eu não receber o amor de Deus, eu vou sofrer, eu vou andar em círculo, eu vou perder a minha vida, enquanto Jesus vai estar dizendo para mim: filho, eu estou aqui, eu te amo, não precisa nada disso. O filho pródigo foi embora de casa, e o pai respeitou e deu a herança, mas ele esperava todo dia o filho voltar para casa. Mas você percebe que ele não foi atrás. Precisaria haver um reconhecimento. Precisaria haver um arrependimento.
Então nessa noite, eu vou terminar, mesmo sem merecer, mesmo sem o Pedro merecer, mesmo sem os discípulos merecerem, mesmo sem eu e você merecermos, Jesus, Ele estará sempre pronto para ir ao nosso encontro com o seu amor. É como se Ele estivesse sempre perto de mim, esperando que eu me arrependesse, esperando que eu voltasse atrás, esperando que eu reconhecesse. Ele estava sempre ali. Ele estará sempre ali com a mão estendida. Ele estará sempre ali olhando para mim. Ele estará sempre ali esperando uma atitude de arrependimento minha. Ele estará sempre ali esperando um reconhecimento meu, que eu não preciso pagar pelo seu amor. Eu apenas preciso compreendê-lo com a mente do Espírito e aceitá-lo. Aceitá-lo. Aleluia. Pois o amor que move, esse amor que move o coração de Deus, é um amor que vai além da nossa compreensão. Vai além. Vai além, irmão. Vai além da nossa compreensão. Um amor altruísta. Um amor que se importa com o outro. Um amor que olha para o bem-estar do outro. Um amor que está sempre preocupado com o outro. Esse é o amor de Jesus. É o amor que não olha para os seus interesses, o amor que não se preocupa consigo, mas se preocupa com o outro. Esse é o amor de Jesus. E Jesus está ensinando isso para o Pedro. Jesus está mostrando isso para o Pedro com a atitude dele de ir até lá. Às vezes a gente serve as pessoas. E as pessoas pensam, o pastor está precisando de mim. O pastor está precisando de alguma coisa. O pastor está me ajudando porque talvez ele quer alguma coisa de mim. Porque a religião ensinou assim. E as pessoas estão machucadas. Machucadas, porque os líderes, eles mais tiram do que dão alguma coisa. Eles mais tiram do que servem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por conta desse amor, irmão, Ele preparou um lugar para nós. Por causa desse amor, Ele preparou um lugar para nós. Existe um lugar para mim e para você. Pedro disse assim para Jesus: e esse aí? Esse que colocava a cabeça no teu peito, o que vai ser dele? A gente está sempre preocupado com o outro. Pedro estava preocupado com João. Pedro não estava preocupado com ele. Pedro estava preocupado com João. E Jesus disse assim: se eu quiser, ele vai ficar aqui até eu voltar. Se eu quiser. Mas Jesus não está dizendo que ele não ia morrer. Se eu quiser. Jesus está dizendo: não se preocupe com você. Com ele, olhe para você. Quando a gente se preocupa com o que os outros estão fazendo ou estão falando da gente, quando a gente se preocupa com a opinião dos outros, quando a gente se move pela ótica dos outros a nosso respeito, a gente não consegue compreender o amor de Deus. Porque as pessoas não olham para a gente como Deus olha. As pessoas veem a nossa aparência. Deus vê o nosso coração. As pessoas olham para a tua aparência, para a minha aparência, para a minha performance no altar, para o meu estilo de pregação.
como eu sou na minha tratativa com as pessoas. Isso fala muito de mim, sim, fala, claro que fala. Mas Deus olha para o nosso coração. Deus olha para dentro de você. Samuel olhou para os filhos de Jessé e ele disse: certamente vai ser esse aqui. Olha a estatura do homem, olha o físico do homem, é esse aqui. Porque Samuel, eu não quero errar o nome aqui de novo, né? Às vezes eu troco o nome. Samuel estava olhando a aparência. Samuel olhou a habilidade. Samuel olhou pela idade. Ele era o mais velho. Samuel foi pela eliminação, né? Foi assinalando as perguntas, né? Foi por eliminação. Não, esse aqui preenche todos os requisitos. E Jesus fala assim: Samuel, tudo que você olha eu não olho, tudo que você vê eu não vejo, tudo que chama a tua atenção não chama a minha, tudo que você prioriza eu não priorizo. Eu olho para o coração. Eu olho para o coração. Jesus olhou para o coração do Pedro. Jesus olhou para o coração do Pedro, um homem destruído, abatido, desanimado, depressivo, um homem que voltou a pescar as velhas práticas, abandonou o ministério, jogado às traças, não queria mais saber de nada. Jesus foi atrás dele, porque Jesus olhou para o coração de Pedro e Jesus disse: vale a pena. Vale a pena. Jesus encontrou em Pedro uma chance, uma oportunidade. Jesus encontrou no coração de Pedro uma porta aberta. Jesus encontrou em Pedro uma oportunidade de fazer aquele homem um gigante na fé e deixar de ser um menino. Nós temos que olhar para nós e para as pessoas como Deus olha. Jesus acredita em você. Jesus acredita em mim. Jesus acredita em cada um de nós. Ele acredita. Por isso que você está aqui essa noite. Por isso que essa palavra é para você hoje. Porque Jesus acredita em você. Tem jeito sim. Quero responder uma pergunta que uma pessoa que chegou aqui, está aqui nessa noite, não está me assistindo, está aqui. Ela disse: não tem mais jeito para mim. Eu quero te responder o que o Espírito Santo te diz: tem jeito sim. Tem jeito. Tem jeito. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu. Ele não desiste. Não desista você de você mesmo.